bem-vindos para mais uma aventura da Bíblia. Pois bem, vamos descobrir onde está esta história na Bíblia. E o que é que será que está dentro desta caixa? Pois é isso mesmo, meninos! A Bíblia. A nossa história de hoje, ela encontra-se neste livro maravilhoso que Jesus e que Deus nos deixou, muitas e emocionantes histórias. A história de hoje está no livro de Gênesis 37, 39, 41 e vai falar sobre um grande herói. Um herói que passou de escravo a governador e que se chamava José. Pois é, nós vamos falar sobre José. E sabem, há um versículo na Bíblia que está relacionado um pouco com aquilo que José passou. E é em Romanos 8, 28, versículo 28, diz-nos assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que Deus nos está a dizer é que mesmo aquelas coisas menos boas que às vezes nós enfrentamos, que atravessamos, aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas coisas más que temos que passar, elas vão contribuir para o nosso bem e para cumprirmos o propósito lindo que Deus tem para cada um de vocês. Então, José aconteceu exatamente a mesma coisa, sabem, crianças? Com José, ele também tinha um grande propósito de Deus para a vida dele, mas ele ainda não estava preparado para o propósito e teve que amadurecer. E então passou também por coisas muito tristes e muito más na vida dele. Então, sabem, algo aconteceu. E vou-vos contar um pouquinho da história de José. José tinha um pai chamado Jacó. E Jacó gostava muito dele. Para ele era o filho mais pequenino, era o mais novinho e era aquele que ele tanto amava. Mas isso fazia com que os irmãos tivessem sentimentos maus no seu coração. E os irmãos dele tinham ciúmes da relação que ele tinha com o seu pai, de ser, no fundo, o preferido, não é? E o que aconteceu foi que, além de tudo, ainda complicou mais quando o pai lhe ofereceu uma linda túnica. Vejam só, uma túnica muito bonita com muitas e muitas cores. Esta túnica ficava mesmo bem ao José, não acham? Eu também acho. E sabem, isso ainda fez com que os irmãos dele ficassem com mais ciúmes de José, mais zangados ainda com a situação. E, além do mais, algo acontecia extraordinário e que vinha de Deus com José. Ele tinha sonhos de Deus. E uma noite ele deitou-se e sonhou com espigas de fardos de trigo que se vergavam, 11 fardos de trigo que se vergavam perante o molho do trigo dele. E ele, todo contente, foi contar aos seus irmãos: olhem, tive um sonho que havia 11 fardos de palha e eles se vergavam perante o meu fardo. Os irmãos nem queiram saber, não gostaram nada do que o José lhes tinha contado. O quê? Tu estás a dizer que nós vamos nos vergar a ti? É isso, José? E José lá continuou. Certa noite voltou a ter um sonho. Desta vez, José sonhou com a lua, com o sol, com as estrelas que se dobravam sobre ele, inclinavam sobre ele. Ele, todo contente, foi contar ao pai, à mãe, aos irmãos. Ups! O pai repreendeu-o. Ficou zangado com ele e a sua mãe também, os seus irmãos, então nem queiram saber. Estavam mesmo zangados com ele e com essa situação de ele achar que ia ser mais do que eles. Pois bem, certo dia o pai Jacó enviou os seus irmãos para tomar conta das ovelhas nas montanhas de Siquém. E José foi enviado pelo pai para ir ver se estava tudo bem com os irmãos. E lá foi ele, pôs-se a caminho, quando de repente os irmãos começaram a
avistar o José, ui, crianças, nem queiram saber. Eles ficaram mesmo zangados. Oh, lá vem aquele, o sonhador mor, o que se acha mais que nós. Não estamos a gostar nada disto. Quando José se chegou ao pé deles, eles já tinham planeado um plano horrível, terrível para José. Primeiro pensaram em matá-lo, vejam só. Mas depois um dos irmãos disse, não podemos fazer isso ao nosso irmão. Vamos antes atirá-lo a um poço. E todos atiraram José a um poço que estava sem água. Quando José estava nesse poço, se calhar a pedir socorro, socorro. Sabem o que aconteceu? Os irmãos começaram a ouvir uma caravana de medianitas que estava a passar por lá. E pensaram, vamos a ganhar dinheiro com o nosso irmão José. Vamos vendê-lo como escravo a estes medianitas. E assim venderam. E José lá foi com os medianitas. Mas antes dele ir, os irmãos tiraram-lhe a sua linda túnica e chegaram a casa e disseram ao seu pai, olha, o nosso irmão, olha só para as vestes dele, estão cheias de sangue, os animais ferozes atacaram-no de certeza. E o seu pai disse, oh, meu pobre filho José, ele deve ter sido atacado por animais selvagens e morreu. Perdi o meu filho amado. Ele chorou, 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 mas enquanto isso, José, ele estava já no Egito. Crianças, José servia para um oficial chamado Potifar de Faraó. Ele servia na casa de Potifar e em tudo o que ele tocava as coisas corriam muito bem, prosperava, as terras produziam, tudo corria muito bem. E sabem o que é que aconteceu? Potifar disse, já sei, José, eu vou-te colocar como chefe dos meus escravos e tu vais tomar conta deles e vais governar a minha casa. E assim foi. Mas sabem o que é que aconteceu? A esposa de Potifar, ela se apaixonou por José. E José disse, nem pensar numa coisa dessas. Eu amo a Deus. Deus para mim é tudo. Eu não quero magoar o seu coração. Então, José disse que não à esposa de Potifar. E ela tirou a sua veste e inventou a maior mentira de sempre. E disse a Potifar que José tinha tentado agarrar no seu próprio quarto. Então Potifar, que se acreditou, muito zangado, mandou José para a prisão. Vejam só, agora ele está com umas vestes de prisioneiro, todas rotas, todas sujas, todas rasgadas, e José foi enviado para a prisão. Ali, José não reclamava, não ficou magoado com esta injustiça, não, ele continuou amando a Deus, louvando e adorando a Deus. E acreditando e confiando que Deus tinha o melhor para ele. E não desanimou, crianças, ele não desanimou. E ele, ali na prisão, mais uma vez, tudo corre bem. Sabem o que é que aconteceu? O chefe dos prisioneiros nomeou-o como o supervisor lá dos prisioneiros para o ajudar. E assim fazia José, até que apareceu lá o copeiro e o padeiro de Faraó, que tinham feito certamente coisas erradas e foram parar à prisão. E tiveram os dois um sonho, cada um deles. O copeiro sonhou que estava uma videira muito bonita, com cachos lindos, 3 cachos lindos a vir, e ele espremia os cachos para o copo do Faraó. Já o padeiro sonhou com 3 pães grandes, bem bonitos, e via-se com um dos pães na sua cabeça e as aves vinham com ele. Eles ficaram muito curiosos. O que é que será que estes sonhos querem dizer? E José disse, olha, sabem, o meu Deus pode-vos ajudar e pode ajudar-vos a interpretar esses sonhos. E então eles disseram, pois bem, José, conta-nos então o que é que teu Deus diz desses sonhos. Ao padeiro, o José teve uma triste notícia para lhe dizer e disse, olha, sabes, quer dizer que Faraó, ele vai passar 3 dias,
vai-te mandar matar. Ui, que notícia triste, não é, meninos? Já o copeiro ele disse, olha, daqui por 3 dias Faraó vai-te mandar tirar da prisão e tu vais servi-lo como sempre o fizeste e tudo vai ficar bem. Então, ele disse ainda para o copeiro, olha, mas quando saís daqui não te esqueças de mim. Diz ao Faraó, fala de mim, do José ao Faraó. E ele lá saiu da prisão, conforme Deus tinha dito a José, e foi para o palácio. Quando estava no palácio, nunca mais se lembrou de José. José continuava na prisão. E sabem, Faraó sonhou também, crianças, e teve um sonho com vacas, sim. Ele primeiro sonhou que vinham 4 vacas bem bonitas, bem gordinhas, que saíam do rio. E logo vinham 7 vacas muito feias, horríveis, e vinham para cima das outras vacas lindas e engoliam-nas. E sonhou, voltou a dormir, ficou muito perturbado o Faraó com estes sonhos, mas lá conseguiu dormir novamente. Então ele sonhou que com 7 lindas espigas de trigo, bem lindas, cheias de frutos, cheias de sementes. E de repente lá vinham outras 7 espigas todas feias, todas danificadas. E vinham contra as outras e destruíam-nas. Então Faraó acordou mesmo muito preocupado e disse logo aos seus servos, vão depressa chamar os sábios, os intérpretes de sonhos, para eles me ajudarem, porque eu tenho que saber o que é isto, o que é que estes sonhos tão perturbadores querem dizer e qual o significado deles. Lá chegaram os sábios e intérpretes todos a correr e nada, eles não conseguiam dizer nada a Faraó, até que de repente o copeiro diz, Faraó, eu conheço uma pessoa que te pode ajudar. Ele também me ajudou a mim quando eu tive um sonho na prisão e me revelou e tudo se cumpriu. O nome dele é José. E Faraó disse logo, mandem já chamar o José para vir imediatamente à minha presença para me ajudar a interpretar estes sonhos. Os servos dele logo foram a correr à prisão, mudaram as vestes do José, lavaram-no, deixaram-no bem bonito, bem cheirosinho para ir à presença do Faraó. Quando chegou à presença de Faraó, Faraó contou-lhe aqueles sonhos. E o José disse-lhe assim, bom Faraó, para que tu saibas, não sou eu que te vou revelar os sonhos, mas o meu Deus a quem eu sirvo, a quem eu amo e sempre coloco em primeiro lugar. Ele vai-te ajudar, Faraó, a interpretar e vai-te dar a revelação dos sonhos. Então José começou a falar com Faraó e disse assim, sabes, Faraó, essas vacas gordas e essas espigas bem bonitas significa que no Egito vai haver 7 anos de grande fartura, em que haverá muita fruta, muita produção nas terras do Egito, muitos cereais. Não vai faltar nada no Egito, vai haver muita abundância de tudo. As terras vão produzir muitas colheitas. Os animais vão se multiplicar e vai haver abundância no Egito nestes 7 anos. Mas Faraó, logo a seguir, vai haver 7 anos sem nada, de pobreza, de fome, porque as terras vão secar e não vão produzir mais nada. Então, sabes, Faraó, disse José para o Faraó, deves nomear um governador para te ajudar durante estes 7 anos a juntar uma quinta parte de tudo em celeiros, pôr tudo à parte, conservar esses alimentos para que depois, quando vierem esses 7 anos de grande dificuldade, de grande fome nas terras do Egito e nas terras vizinhas, aí tu terás como dares alimento ao teu povo e vais poder ajudá-los. Então Faraó ficou feliz com José
E sabem o que aconteceu? Logo o faraó nomeou José como governador do Egito. Vejam só a roupa agora de José. Ele é governador do Egito. E o faraó ainda lhe disse mais: abaixo de mim estás tu, José, e tu vais-me ajudar a recolher todos esses alimentos para esses 7 anos maus que vão vir. E José aceitou feliz esse cargo. Sabem, José não desanimou e mais, ele foi um grande herói porque ele pôde ajudar milhares e milhares de pessoas a viverem bem durante esses 7 anos de fome, e inclusivamente também a sua família, que foi ao Egito pedir alimento e primeiro não o reconheceram, mas depois José lhe revelou quem ele era e os perdoou, e eles puderam todos viver felizes naquela terra do Egito sem qualquer dificuldade. Ele, a sua família e todo o povo do Egito e todas as terras ao redor. E havia alimento para todos eles. Todos tinham alimentos, tinham tudo aquilo que eles necessitavam. Graças a quem? Ao nosso Deus. Então Deus ensinou, através de todas essas dificuldades que José passou, Deus ensinou o José a que nunca deveria desanimar. Então em Josué 1:9, Deus diz assim para ti, criança, e para mim também: não te mandei eu, esforça-te, ser forte e corajoso, não fiques desanimado, nem tenhas medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andares. Então Deus nos ensina que, assim como José, mesmo no meio daquela traição toda, de todas aquelas dificuldades, de toda aquela tristeza que ele viveu, ele nunca desanimou, porque ele sabia que tinha o seu Deus com ele, que o fortalecia e o tornava corajoso, pronto a enfrentar todas essas dificuldades que ele vivia. Por isso ele foi um herói, por isso ele é um herói para o nosso Deus. Por isso, crianças, hoje desafio-vos a ter um coração como o de José, para que nós possamos, perante as dificuldades, lá fora temos muitas dificuldades, coisas difíceis, tristezas, até esta situação do coronavírus que estamos a enfrentar, são situações que causam medo, que nos fazem desanimar, mas não desanimes. Lembra-te que Deus te diz que tudo contribui, mesmo as coisas más vão contribuir para o teu bem, e ainda te diz: não te desanimes, porque eu sou o teu Deus e vou estar contigo por onde quer que tu caminhes. Então, criança, agarra-te a Deus a cada dia, vive essa relação com Ele, põe Deus em primeiro lugar na tua vida e tu vais ver que Deus te vai ajudar também a ser o herói na tua casa, na tua família, na tua escola, por onde quer que andares. Lembra-te que tens um Deus poderoso que te ajuda e te fortalece para enfrentar os grandes obstáculos e as grandes dificuldades que surgirem. E sabes, essas dificuldades, elas estão a preparar o teu coração e a tua vida para o propósito grande que Deus tem para ti. Então vamos orar rapidamente e vamos dizer assim: obrigado, Jesus, por cada dificuldade, por cada situação que possa acontecer na minha vida menos boa. Eu sei que tu dizes que isso contribui para o meu bem. E obrigado, quero-te agradecer porque tu me vais ajudar a ser forte e corajoso. E eu vou enfrentar todas essas situações, o medo, o desânimo, eu vou enfrentar, porque eu tenho um Deus poderoso que sempre está comigo e está comigo por onde quer que eu esteja. Gostaram dessa história? Adeus! Até à próxima!